Olá, tudo bem com vocês? Estão animados para a nossa aula de hoje? Então corre lá e pegue o seu material e vamos para a aula. Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, livro 1, Ciências, página 106. A Terra e o Sol são astros que se relacionam. Vivemos na Terra e recebemos a luz e o calor do Sol durante uma parte do dia. Poderemos perceber que há momentos do dia em que os ambientes recebem mais ou menos iluminação de calor, né? Então, de acordo com essa imagem aqui, ó, nós temos o planeta aqui, né? E o Sol aqui. Essa parte do planeta está recebendo a luz do Sol. Essa daqui já não tá, não, né? Olha lá, tá até escurinho aqui, ó. Converse com o professor e os colegas. Durante o dia, que sombras você vê? O que é possível perceber ao ficar sentado na sombra de uma árvore? Então, durante o dia, que sombra é que nós vemos? Se a gente estiver em pé no sol, vai ter a nossa sombra lá no chão. Nós vemos também a sombra das árvores, né? De todas as coisas, nós vemos a sombra, porque é a luz do sol, né? Porque nós temos a luz do sol. Então, nós vemos a sombra das coisas. Em que período do dia você gosta de se divertir? Em qual você prefere descansar? Então, em que período desse dia você prefere brincar e se divertir? Durante o dia ou à noite? E em qual você prefere descansar? Que horas que é o horário que a gente dorme? À noite, né? Então, nós brincamos durante o dia e descansamos na parte da noite. Página 107. O dia, intervalo entre o nascer e o pôr do sol. Em geral, nós temos um horário para acordar pela manhã e iniciar nossas atividades. Quem acorda bem cedo pode ver o nascer do sol, ou seja, o instante em que os raios solares começam a iluminar o local onde vivemos. No final do dia, e em condições favoráveis, podemos perceber o pôr do sol, momento no qual os raios solares desaparecem no horizonte. O instante em que o sol surge na linha do horizonte pode ser chamado de nascente, e o momento em que ele desaparece, poente. Ao observar o céu durante o dia, vemos o Sol, a estrela mais próxima da Terra. À noite, percebemos outros astros. No entanto, eles não estão sempre visíveis durante o dia e a noite. As condições favoráveis para que seja possível observar os astros são poucas nuvens e pouca poluição no céu. Para ver com facilidade as estrelas e a lua, o local deve ter pouca ou nenhuma iluminação. Então, olha as imagens aqui, ó, né? Essa daqui, o sol aparece no horizonte e anuncia um novo dia. E esse daqui, ó, o céu visto de um local com condições favoráveis à observação dos astros. Então, aqui tá a noite, né? E aqui, ó, não tem poluição no ar, né? Não tem poluição no céu e não tem nuvem. Então, tá a condição perfeita para ver as estrelas. E aqui é o nascer do sol. Ao longo dos dias, entre o amanhecer e o anoitecer, muitas atividades são realizadas pelos seres humanos. Com o passar dos dias, são completadas as semanas. No decorrer das semanas, são formados os meses e os anos. Página 108. Pesquise na internet o horário do nascente e do poente em sua cidade, ou em uma cidade próxima à sua, no dia de hoje. Complete o quadro a seguir com as informações que você conseguiu obter. Então, aqui vocês vão colocar o nome da cidade, né, Congonhas, o horário nascente, qual horário que o sol está nascendo em Congonhas, o horário poente, qual horário que o sol está se pondo, está indo embora em Congonhas. E aqui vocês vão colocar a data que vocês pesquisaram, tá? Calcule o tempo de iluminação natural da data pesquisada. Por exemplo, como que eu vou calcular? Por exemplo,
aqui no horário do sol nascente, vamos supor que seja às 5h50 da manhã. E o horário poente, às 18h52. Então, eu vou colocar aqui, nascente 5h50 e poente 18h52. Quanto tempo a nossa região, a nossa cidade ficou recebendo a luz do sol? Então, eu vou ter que somar essas horas aí, tá? Que aí, no caso, daria 13 horas e 2 minutos. Lembrando que a cada dia sofre algumas alterações de alguns minutos, ou para mais ou para menos, tá? Ainda mais agora que nós estamos mudando de estação, nós estamos saindo do verão e entrando no outono. Pega o horário daquele dia e soma para saber quantas horas a luz do dia ficou aqui em Congonhas, tá? Leia as anotações que Mariana fez em sua agenda. 9 de março. Ontem de manhã eu fui à escola e depois do almoço Ontem de manhã eu fui à escola e depois do almoço tive aula de música, como toda semana. À tarde, estudei para a prova de ciências do primeiro bimestre. Essa prova é bimestral. À noite, comemoramos o aniversário do meu irmão, Alexandre, e cantamos parabéns para ele. Bimestre quer dizer um período de 2 meses. De 2 em 2 meses, quando o período é de 2 em 2 meses, é chamado de bimestre, tá? Igual as nossas aulas é bimestre, ou seja, de 2 em 2 meses é que haverá prova e fechamento de nota. Então, bimestre, de 2 em 2 meses. Consulte um calendário e escreva a data completa, incluindo o dia da semana referente às anotações de Mariana. Como lá no dia 9 de março, nós estamos hoje no dia 5, e lá foi escrito no dia 9, nós vamos usar, então, o calendário do ano passado. Dia 9 não aconteceu ainda, então, dia 9 de março, e no dia 9 de março de 2020, caiu numa segunda-feira. Então, olha lá. Então, de acordo com aquele bilhete, o bilhete foi escrito no dia 9 de março de 2020 e caiu numa segunda-feira, tá? Nesse ano, Alexandre fez 16 anos. Quando será o próximo aniversário de Alexandre? Quantos anos ele fará? Então, de acordo com o que está escrito no diário dela, no dia 9 de março, que ela anotou. Mas aí começa assim, ontem de manhã. Se foi ontem de manhã, então o aniversário do irmão dela é no dia 8. Então, nós vamos escrever aqui que o aniversário dele é no dia 8 de março. Em 2021, ele fará 17 anos, tá? Então, é isso que nós vamos colocar de resposta aí. Mariana informa que sua prova de ciências é bimestral. Isso significa que ela realiza essa prova a cada mês, a cada 2 meses. Então, eu vou vir aqui e marcar essa opção aqui, a cada 2 meses. Pesquise em um calendário quantas são as aulas de música de Mariana no mês de março este ano. Então, era no dia 9 de março de 2020. E toda segunda-feira, que era a aula de música dela. Né? Porque foi escrito no dia 9 deu numa segunda-feira. Quantas segundas-feiras teve o mês de março de 2020? Então, vamos colocar a resposta aqui. Então, a resposta vai ficar assim. Em 2020, haverá 5 aulas de músicas no mês de março, porque haverá 5 segundas-feiras, tá? Agora, vamos para a página 110.
Pense nas atividades diárias. O que você faz em cada parte do dia? Recorte as imagens do anexo 1 e cole-as na ordem em que aparecem na sua rotina diária. Então, vocês vão lá no anexo 1, cortar e colar aqui de acordo com a ordem da sua rotina, tá? Escreva pequenas frases sobre atividades que você faz no dia a dia, de acordo com a história em quadrinhos criada no item anterior. Então, de acordo com o seu dia a dia, você vai colocar as frases aqui. De manhã, o que eu faço? À tarde, à tardinha, à noite. Você vai colocar uma frase aqui de acordo com o seu dia a dia. Assista ao vídeo de onde vem o dia e a noite e comente com o seu professor e colega as informações apresentadas. Então, vai ficar de tarefa essas atividades para vocês fazerem, tá? E vocês podem responder para mim o que vocês acharam do vídeo lá na plataforma, na parte da tarefa, tá? Então, até a próxima aula e vou colocar o vídeo para vocês agora. Tchau, meninos!